Queridos irmãos e irmãs, saudações fraternas, graça e paz, e que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um dos irmãos. Nós temos alegria, não é? Por podermos estudar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, palavra que nos alimenta, nos fortalece, palavra que nos orienta, nos dá a direção. Muito bem, nós vamos prosseguir hoje com a nossa série de estudos, um caráter moldado por Cristo, com base na vida do apóstolo Pedro e na ação de Deus, de Cristo, na vida de Pedro. Porém, antes nós vamos cantar e vamos orar. Convido você a cantarmos um hino belíssimo do nosso Inário Novo Cântico, hino 299, Renovação. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Vamos cantar? Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Vamos orar? Ó Deus, nós pedimos isso verdadeiramente ao Senhor. Que o Senhor nos fortaleça como igreja do Senhor, como povo do Senhor. Que, ó Deus, o Senhor derrame, como até aqui tem feito, a tua graça sobre nós e nos vivifique, para que sejamos assim, fortalecidos por tua graça. Sejamos, ó Deus, seus servos neste mundo, que tanto carece, ó Deus, de luz, que tanto carece, ó Deus, de paz. Ó Deus, agora te pedimos por cada família, por cada pessoa que agora está aqui conectada com o mesmo espírito de te buscar. O Senhor sabe, porque o Senhor conhece todas as coisas e todos os corações, como está cada um. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor os alcance, que o Senhor, ó Deus, com os teus braços de amor envolva a cada um. Se há problemas, ó Deus, a serem resolvidos, derrama da sabedoria, derrama, ó Deus, da tua luz. Se há, ó Deus, enfermidade, que o Senhor assista, ó Deus, no leito de enfermidade a cada um. Mas cuida, ó Deus, de cada um, nós te pedimos. E que a tua palavra, que agora vamos ler e nela meditar, sirva realmente, ó Deus, de fortalecimento para as nossas almas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, eu peço que os irmãos abram no texto de Mateus, que estamos considerando desde o último estudo, desde a última devocional. Abra a Escritura, sua Bíblia, em Mateus capítulo 17. Nós vamos ler do verso 24 ao 27. Mateus 17, 24 a 27. O texto sagrado, a palavra de Deus para nós, que nos diz: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos.
Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Irmãos, no último estudo nós falamos aqui sobre o cristão cidadão e vimos uma das características do cristão cidadão. Ele vive com a consciência, ele vive na certeza da onisciência de Deus. Já explicamos sobre isso e hoje eu pretendo analisar com vocês mais duas preciosas lições que esse texto nos traz no âmbito exatamente da nossa cidadania. Então a pergunta aqui, irmãos, é: como cristãos, como discípulos de Cristo, nós temos sido cidadãos, ou aqueles cidadãos que Deus espera que sejamos? Com isso em mente, então, nós vamos às demais lições debaixo da graça e da condução do Espírito do nosso Senhor. Em segundo lugar, então, irmãos, o texto nos mostra que o cristão cidadão age confiante na onipotência de Deus. Guarde isso. O cristão cidadão age confiante na onipotência de Deus. O medo de faltar o principal, aquilo que é básico, assim como de perder o que já se poupou, atormenta, não é de hoje, a raça humana. Nem mesmo os cristãos estão imunes a isso, ao flagelo da ansiedade, não é? E do medo mesmo, e principalmente em tempos de maior dificuldade. Até os apóstolos de Jesus sofreram nas garras do medo de não ter recursos para sobreviver. Imagine, irmãos, por instante, a mente de Pedro, a cabeça dele, os pensamentos do apóstolo Pedro. Depois de ser abordado pelos fiscais do templo, a caminhada até o interior da casa ali deve ter sido de muita inquietação para Pedro, de muita ansiedade lá no seu íntimo, né? E agora, nós deixamos tudo para seguir o mestre e não temos sequer a ninharia de uma moeda de 4 dracmas para pagar o imposto do templo. Meu Deus! Talvez até ouçamos o apóstolo Pedro dizer assim: que pindaíba é essa? Que situação! Eu e você, provavelmente, no lugar dele, teríamos pensado de forma semelhante. Só que Pedro e nós todos, cristãos de todas as épocas, precisamos aprender, sempre recordar essa importante lição. Quando Deus chama, Ele também cuida. A nossa responsabilidade é seguir, a de Deus é sustentar-nos. Nós, então, seguimos. Ele sustenta. Então pense bem aqui, irmão e irmã, não seria o medo ou a falta de fé na onipotência de Deus que faz com que muita gente deixe de pagar impostos devidos, que faz com que muita gente deixe até mesmo de consagrar a Deus dízimos e ofertas? Eu creio que sim. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é um exercício de fé. Não é tarefa fácil. Precisamos fazer isso com fé. É um exercício de fé. Por isso que todo dia, todo mês, todos os anos, nós devemos nos fazer lembrar disso. O Deus que nos chama é o mesmo Deus que também cuida de nós nos seus mínimos detalhes. A nossa responsabilidade é seguir. A dele é de nos sustentar. Como é que Cristo agiu nesse caso aqui em particular? Observe aqui, verso 27. Vá ao mar e jogue o anzol. Cristo diz a Pedro: tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você vai encontrar uma moeda de 4 dracmas. Ou aqui na versão atualizada, um estáter, né? Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Irmãos, o que é que nós temos aqui? O Senhor colocou Pedro para trabalhar. É verdade, irmãos, que pegar o peixe com a moeda nas entranhas ali foi algo fora do comum. Nós podemos até dizer que foi mais do que uma coincidência, né? Foi um verdadeiro milagre. Mas o milagre não teria acontecido se Pedro não tivesse obedecido e ido trabalhar. Pense nisso.
Não teria acontecido se ele não tivesse ido fazer o que ele sabia fazer costumeiramente, que era pescar. E tendo Pedro se disposto a fazer isso, a agir em obediência à ordem do mestre, observe a onipotência de Deus aqui em ação. Primeiro, alguém teria que deixar uma moeda de 4 dracmas cair no lago ali. E não se deixa por prazer, não é? Segundo, o peixe, para abocanhar aquela moeda, teria que estar no lugar exato, senão não veria aquele objeto reluzente e brilhante afundando ali. Terceiro, o peixe teria que achar justamente o anzol lançado por Pedro. Tudo isso, irmãos, Deus fez, Cristo fez acontecer, tão somente para que o imposto fosse pago. E também, e eu creio que até principalmente, para que Pedro aprendesse aqui essa lição. O cristão, como um cidadão, ele age confiante na onipotência de Deus, no Deus Todo-Poderoso. O cristão trabalha, o cristão luta, sim, ele persevera, mas, por sua vez, Deus poderosamente é quem cuida de sustentar e abençoar os seus filhos que o buscam com fé. O cristão cidadão age confiante na onipotência divina. Por isso o cristão cidadão paga os seus impostos. Por isso o cristão cidadão é íntegro e honesto em suas transações comerciais. O cristão cidadão consagra, por isso, a Deus os seus dízimos e as suas ofertas, e o faz com alegria, com fé, com liberalidade. O cristão age assim porque ele confia na onipotência de Deus. Ele dá a César o que é de César. Ele dá a Deus o que é de Deus. Ele não deixa de fazer o que precisa ser feito. Agora, nós temos no texto aqui, irmãos, mais uma outra lição que eu gostaria de tocar no nosso estudo de hoje. É que o cristão cidadão reflete consistentemente a mansidão de Cristo. A mansidão do Senhor é vista na vida do cristão. Porque Jesus não precisaria pagar o imposto do templo, né? Isso por pelo menos alguns motivos aqui. Primeiro, porque ele era o filho do Senhor e do Rei de todas as coisas. Ele era o filho do dono, literalmente, né? Versos 25 a 27, vejam aí. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Irmão, Jesus é o filho do dono, é o filho de Deus. Segundo, porque Jesus não precisaria pagar o imposto do templo? Porque com a encarnação dele, a encarnação de Cristo, o templo havia perdido todo o valor simbólico, né? Estava na terra, ali, diante dos olhos de todos que quisessem ver aquele que é muito maior do que o templo, o Senhor Jesus. Aquele que, aliás, é o próprio templo de Deus entre os homens, né? Por isso, irmãos, ele não precisava pagar o imposto do templo, porque nele Deus habitava, ele era maior que o templo. Mas também, irmãos, em terceiro lugar, Jesus não precisava pagar aquele imposto, porque a cobrança era abusiva, já que Jesus era um rabi, um mestre, e, portanto, de acordo com a lei, ele estaria isento de pagá-lo. Aliás, tem um dado histórico aqui interessante. Esse imposto perderia, dentro de algumas décadas, o seu valor original. Após o ano 70 depois de Cristo, você já estudou com certeza sobre isso, com a destruição do templo e da própria cidade de Jerusalém, os romanos destinaram essa taxa para o sustento do novo templo romano, que seria dedicado a Júpiter Capitolino, né? Então o imposto ali perderia logo o sentido. Mas a pergunta ainda deve ser feita: por que então Jesus insistia em pagar esse imposto do templo? Ele mesmo responde. Nós não precisamos aqui perder tempo, não é? E Jesus responde nos dando uma belíssima lição de cidadania. Como o cristão, o discípulo dele, deve agir como um cidadão. Versos 26 e 27. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, você vai encontrar uma moeda de 4 dracmas, pegue-a, entregue-a,
e para pagar o meu imposto e o seu. Você reparou nessa sentença? Para não escandalizá-los, disse Jesus. No grego, o verbo aí, escandalizar, significa ofender, fazendo tropeçar e cair. Então, o que Jesus quis dizer era, olha, para que eu não ofenda, para que eu não faça esses emissários da sinagoga tropeçarem e caírem, eu vou pagar aqui. Para não escandalizá-los. Jesus, então, paga o imposto por ter amor por eles, por ter amor pelas almas deles todos. J.C. Ryle, comentando sobre esse texto, escreveu algo muito, muito interessante. Ele disse assim: dos direitos de Deus é indubitável, jamais deveríamos desistir. Mas dos nossos próprios direitos, ocasionalmente podemos desistir deles com real proveito. Talvez soe correto e pode parecer heróico estarmos continuamente a defender com tenacidade os nossos direitos. De uma passagem bíblica como esta, bem poderíamos duvidar se tal tenacidade é sempre sábia e sempre reflete a mente de Cristo. Há ocasiões em que o crente demonstra maior graça submetendo-se do que oferecendo resistência. Sugestiva essa palavra de J.C. Ryle, não é? E para nos lembrar dos nossos direitos e deveres, tendo uma passagem bíblica como esta diante de nós, o Ryle segue aqui adiante com palavras muito atuais, irmãos, que merece da nossa parte um segundo que seja da nossa atenção. Ele escreveu ainda: lembremos-nos desta passagem, estava se referindo a Mateus 17, 24 a 27, na qualidade de cidadãos e patriotas. Talvez não aprovemos todas as medidas políticas tomadas por nossos governantes. Talvez discordemos de alguns dos impostos que eles determinam. Mas a grande indagação após tudo isso é a seguinte: redundará em qualquer benefício para a causa da fé cristã se eu resistir às autoridades constituídas? As medidas decretadas por elas realmente estão prejudicando o bem-estar da minha alma? Em caso negativo, fiquemos tranquilos para não escandalizá-los. Eu, irmãos, como pastor, já ouvi de muitos cristãos o seguinte: mas isso é problema deles. Se alguém se escandaliza com o que eu estou fazendo, isso é problema deles. Não tem nada a ver com isso. Não posso fazer nada. Quase que como Pilatos, muitos fazem assim, eu lavo as mãos. Se alguém se escandaliza com o que eu estou fazendo, problema dele. Enquanto Jesus, nosso modelo maior, nosso mestre, nosso redentor, o nosso Senhor, disse assim: eu estou fazendo isso para não escandalizá-los. E Ryle termina o seu argumento dizendo assim: também nós devemos recordar desse trecho bíblico na qualidade de membros da Igreja de Cristo. Talvez não gostemos de tudo que ocorre nos cultos e nas conduções dos líderes do grupo evangélico a que pertencemos. Talvez constatemos que aqueles que nos governam quanto às questões espirituais nem sempre se mostram sábios. Mas, em última análise, os pontos sobre os quais nos sentimos insatisfeitos são realmente de importância vital? Algumas das grandes verdades do Evangelho estão sendo ameaçadas? Em caso contrário, fiquemos quietos para não escandalizá-los, disse J.C. Ryle. Irmãos, isso aqui é impressionante. Precisamos parar para pensar muito bem ao ouvirmos essa explicação maravilhosa aqui do que Jesus disse ali a Pedro, né? O cristão cidadão reflete consistentemente a mansidão do Senhor. O que é ser manso? É ter a capacidade de abrir mão dos seus direitos pelo bem do outro e para a glória de Deus. Foi o que Cristo fez aqui, né? Tendo todos os direitos, ele abriu mão dos seus direitos para glorificar a Deus e para salvar o pecador. Como os nossos dias estão carentes de cristãos cidadãos, verdadeiramente cidadãos, crentes conscientes da onisciência de Deus, falamos disso
na última devocional, crentes confiantes na onipotência de Deus, aquele que chama, sustenta, e por isso sejamos aqueles que honram os compromissos, e de crentes que refletem consistentemente a mansidão do Senhor. E eu fico me perguntando, será que Pedro aprendeu essa lição? Sim, e passou até essa lição adiante. Na primeira carta dele, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 11, nós lemos Pedro falando exatamente sobre isso. Ele disse: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos, de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. E ele fecha o seu argumento dizendo: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Quem, então, se beneficia com uma sociedade permeada de cristãos cidadãos assim? Todos, não é? Todo mundo. A sociedade é abençoada, Cristo é glorificado, e o cristão confirma que é um discípulo de Cristo, confirma a sua união com Cristo. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, você vai encontrar uma moeda, pegue-a e entregue a eles. A eles quem? A sociedade, as autoridades constituídas na sociedade. Entregue a eles para pagar o meu imposto. Olha aqui a glória de Cristo. E também o seu. Agora Pedro demonstrando a sua união com Cristo. É assim, irmãos, que o cristão cidadão abençoa a sociedade em qualquer tempo. É assim que o cristão cidadão glorifica a Cristo, mesmo em dias maus. É assim que ele confirma que é um discípulo de Cristo. Ele confirma assim a sua união com Cristo. Poucas coisas provam mais a nossa união com Cristo do que a forma como exercemos a nossa cidadania. Está tudo interligado. Na vida do cristão não tem nada desfocado, nada separado, tudo está ligado. À luz disso, então, irmãos, vamos nos avaliar, vamos nos arrepender se preciso for, e que estejamos prontos a sermos verdadeiros cidadãos, não é? Vivendo o tipo de cidadania do céu, já aqui na terra, mesmo em tempos difíceis. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar agora com os nossos familiares, derramando a nossa alma diante do Senhor, e que Deus esteja com você, orientando e abençoando, derramando a sua graça sobre você e sobre o seu lar. Até o nosso próximo estudo, se assim for da vontade de Deus. Forte abraço.